Duro de engolir é o título da mensagem de hoje. Você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Eu quero chamar a atenção para vocês no versículo de número 34 e versículo de número 35, mas por favor, os irmãos atentem para o que a palavra está dizendo. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Nós estamos bastante acostumados a chamar a atenção das pessoas para o Evangelho, daquilo que o Evangelho tem de melhor, uma estratégia estritamente humana, porque não era assim que Jesus fazia. Na verdade, a gente fica tentando convencer as pessoas o quanto bom, o quanto poderoso, o quanto maravilhoso é aceitar o Evangelho, aceitar a Jesus. E é interessante que Jesus ia por uma estratégia um pouco diferente da nossa. Jesus, ele tinha um método assim, irmãos, ele dificultava muito a entrada das pessoas no seu ministério. O indivíduo chegou lá: Senhor, deixa eu te seguir. Aí ele falou assim: olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, não tem casa, não tem lugar nenhum. Então, Senhor, deixa eu te seguir. Ele falou: não, vem, segue-me. Ele falou assim: mas peraí, deixa eu lá enterrar os mortos. Ele falou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, vamos, rápido. Jesus, na verdade, ele dificultava muito a entrada no ministério dele, mas facilitava a saída. E eu fiquei olhando para Cristo assim, falei: Cristo, eu tenho uma noção porque o Senhor fazia assim. Porque Jesus ele tinha convicção do valor que a palavra tinha. Jesus valorizava muito a si mesmo, que era o próprio Evangelho. E a impressão que eu tinha é que ele ficava muito chateado com quem desdenhava dele. E hoje a gente fica pedindo, mas que pedindo pelo amor de Deus, para que as pessoas venham aceitar o Evangelho. E Cristo sempre deixou muito claro isso. Ele veio para todos. Ele veio para todos, mas poucos iriam segui-lo. Senão nós não encontraríamos em Mateus capítulo 7, versículo 14, as expressões sobre a porta e o caminho. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 7, 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. É duro de engolir isso, né? De saber que há uma expectativa no Brasil de que em breve os evangélicos sejam a maioria. Jamais, jamais, jamais. A instituição evangélica, o segmento evangélico, mas aqueles que estão entrando pela porta mesmo, caminhando pelo caminho mesmo, a Bíblia diz que são poucos segundo a palavra de Deus. É difícil de engolir isso, né? De repente você ficar na dúvida, será? E é interessante que Jesus, bem conhecendo o ser humano, ele não perdia muito tempo em quem não queria. Teve uma vez que Jesus, no capítulo 6, o capítulo 6 inteiro de João, é um capítulo muito esquisitão de Jesus assim. Ele começa a tocar em um assunto, ele começa a falar que as pessoas deveriam comer a carne dele, beber uma linguagem bem difícil assim. Aí o pessoal começou a abandonar. Jesus teve a coragem de dizer para os seus discípulos assim: vocês também não querem ir embora não? Não querem ir embora não? A Bíblia vai dizer, né? Versículo de número 66 de João 6, acompanhem comigo, irmãos. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Nós, tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele a respeito de Judas Iscariotes,
filho de Simão, porque a quem devia, ou melhor, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É interessante como Jesus não tinha essa paparicação, sabe? Ele desafiava as pessoas: olha, ficar comigo é uma decisão sua, inclusive a própria decisão de fazer o pior de todos os erros, que foi o caso de Judas. Nesta texto que eu separei para os irmãos, Lucas, ele cuida de nos trazer esse personagem, Simeão, que ele não é muito falado não, mas a Bíblia diz que este era um homem, que ele era muito piedoso, e ele esperava a convicção, ele esperava a consolação de Israel, ele tinha uma expectativa da vinda de Jesus. Acompanhe comigo o versículo de número 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E é interessante que quando ele vê Cristo Senhor, ele dá uma dica desse lado duro de engolir do Evangelho. Quando você vai ouvir o cântico de Maria, irmãos, é um cântico lindo, minha alma engrandece ao Senhor. Quando você vai ouvir o cântico de Zacarias, é um cântico lindo, mas o que Simeão diz é duro de engolir. Primeiro ele agradece a Deus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme queria o costume da lei, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como tu prometeste, agora podes despedir. Ele falou: pode me levar, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Foi aí que Simeão traz esse lado duro de ouvir a respeito de Jesus. Simeão, então, logo depois de abençoar o menino, ele diz no versículo 34, conforme nós lemos hoje: e Simeão abençoou e disse a Maria: este menino está destinado a causar a queda. Primeiro, irmãos, a queda, já vai avisando, ele vai chegar arrebentando. Muitos cairão, e não vai ser na unção não, muitos cairão em desgraça por causa desse menino. Não porque ele não é a bênção, é porque as pessoas não vão querer o que ele tem para oferecer. Simeão então nos dá um toque desse lado duro de engolir do Evangelho. A Bíblia diz que ele está destinado a causar a queda, mas também o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição. Então, a partir daí, a gente já percebe esse detalhe deste personagem, que não é muito falado não. Esse personagem já dá uma ideia desse lado duro de engolir. E Cristo então? Cristo nos dá um alerta, que é, irmão, um atrativo nisso daqui, por favor. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 16. Veja como é difícil engolir uma proposta dessa sem o mover do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Mas na conclusão dessa área vocês vão entender o que eu entendi do que Cristo está pedindo aqui para nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, primeira coisa, você tem que querer. Jesus escolheu, ele chama todos para ele, mas você tem que querer. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ó a proposta. O que a gente quer? Eu quero um carro novo, Senhor. Eu quero um salário melhor, Senhor. Eu quero status, eu quero fama. E Jesus vem com esse papo de carregar a cruz. E aí ele continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus então não tinha esse negócio de apresentar um grande chamariz assim, para todo mundo se interessar. Não, ele chegava meio que assustando as pessoas. Não era fácil seguir a Jesus não. E agora olha no capítulo de número 10 de Mateus, Jesus ele vai
deixando bem claro assim para nós, olha, versículo de número 34, gente, vê se isso não é a sua realidade algumas vezes. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Ah, olha aqui, gente. Foi Jesus que falou. Olha aqui, o negócio é, ó, faz tempo que essa treta Jesus até viu, né? Então relaxa aí, tá, gente? Porque não é fácil não. Olha, Jesus vai dizendo, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Já pensou que proposta doida é essa? É duro de engolir, de saber que uma vida com Cristo pode fazer de você o inimigo da sua casa. E ele continua dizendo, por isso que ele faz essa proposta, vê se isso é atrativo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue-me após mim, não é digno de mim. Gente, é duro de engolir isso. Vou ter que abandonar meu pai, minha mãe, vou ter que abandonar meu filho, minha filha, vou ter que abandonar as pessoas que amo para seguir a Jesus. O que será que Cristo está querendo dizer aqui? Agora tem outra passagem que eu acho muito interessante, que é uma revelação um mistério que o Evangelho produz, em ser uma espécie de perfume, olha aqui para mim, uma espécie de perfume que produz dois cheiros, o mesmo unguento, o mesmo perfume, ele produz dois cheiros. Isso é difícil de engolir, ninguém vê isso, é impossível aos olhos naturais. Olhe por favor comigo, irmãos, por favor, 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 15 e 16, olha que revelação tremenda aqui desse tipo de perfume que produz dois tipos de cheiro. Não são dois perfumes, é um perfume que produz dois tipos de cheiro. Isso aqui é muito difícil de engolir, ó. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, no que se salvam e nos que se perdem. Para estes, para aqueles que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os que são salvos, cheiro de vida para a vida. Aí Paulo até pergunta, eu falo assim, eu não sou. Paulo diz assim, ó, para estas coisas, quem é sábio? Quem é idôneo? Eu fiquei meio perdido assim, falei assim, nossa, tem um elemento, o Evangelho é tão poderoso, é tão misterioso, que vai até contra as leis naturais. Um elemento só produz dois tipos de aroma. Para os que estão tendo uma experiência rica em Jesus, um bom aroma. É por isso que o Evangelho causa náusea muitas vezes em pessoas. As pessoas ficam arranjando todo tipo de desculpa para explicar o quanto ela rejeita o Evangelho. É o perfume, é o cheiro da morte, né? Do mesmo perfume. Enquanto os outros, quando sentem essa fragrância, não conseguem ir para o outro lado, senão em direção de Cristo, querendo a Jesus. Outros ouvem a mesma palavra e os sentimentos que essa palavra causa é um sentimento de repulsa. É duro de engolir esse negócio, queridos. Aí a Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falemos de Cristo com sinceridade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós precisamos deixar bem claro para, muitas vezes, para os ouvintes da palavra de Deus, que tem um lado difícil, tem um lado complicado, tem um lado que você vai ter prejuízo, tem um lado que não vai ter paz não vai ser, a partir de agora vai ser tudo maravilhoso. Misericórdia, que bom seria se fosse assim. Por isso que nós temos o paraíso como promessa. Queridos, esse lado duro de ouvir e de engolir do Evangelho vai nos fazer colocar diante de uma realidade quando você para e pensa de quem está apresentando esse lado. É Jesus. E Jesus não tinha estratégia de marketing.
Jesus não tinha cortes para nos chamar a atenção no YouTube, no Facebook, aquelas manchetes. Jesus não tinha essas mensagens com esses títulos esquisitos como uma estratégia para chamar a atenção. Jesus, ele era muito simples assim. E eu quero voltar de novo para esse texto de Mateus 10, 37 e 39. Vamos olhar para esse texto e vamos ver aqui uma coisa que vocês todos precisam saber. É duro de engolir isso, mas é necessário pensar bem que quem está dizendo isso para mim, quem é? Jesus, aquele que me amou e sabe como me amar. Olhe de novo para esse texto. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Quem vos recebe, recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, a mim recebe aqueles que me enviou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho tem esse lado duro de engolir mesmo. Jesus nunca disfarçou, não seria uma vida completamente cheia de bênçãos. As pessoas confundem a promessa de que vida é abundante. A vida abundante que Jesus promete é uma vida cheia, uma vida intensa, onde temos aflições, onde temos soluções, onde temos guerras, onde temos vitórias, onde passamos por momentos de derrota. Então essa é a vida abundante, é uma vida dinâmica, uma vida de luta. Aí ele vem e faz uma exigência dessa, que eu tenho que abandonar meus entes queridos. Não é bem isso. Jesus está falando aqui de um amor exigente e de uma necessidade que eu tenho de fazer com ele o que ele fez comigo. Você, olha aqui para mim, você é uma exclusividade de Deus. Você é exclusivo para Jesus. É por isso que ele se revela de maneira muito singular para cada um de nós. É interessante como a experiência que todos nós temos com Cristo é bem diferente uma dos outros, apesar de ser o mesmo Cristo. Então, o amor de Cristo é um amor que exigente neste nível assim. Se eu sou exclusividade para Cristo, logo Cristo tem que ser exclusividade para mim. E aí vem a maneira com que eu diluí essa palavra, como é que eu engoli essa palavra. É duro de engolir, mas é necessário engolir. Gente, olha que coisa maravilhosa. Esse amor exigente de Jesus nos faz crer e confiar nesta afirmação. Olha aqui para mim. Quem ama Jesus mais do que todos, mais do que pai, mãe, filho e filha, ama a todos como Jesus amou. Diga amém para isso. Ah, irmãos, vamos aplaudir o Senhor por isso. Que doideira! Vou dizer de novo, olha como Jesus é estratégico. Ele sabe, se nos inundarmos dele, se formos repletos deles, se ele for exclusividade para nós, como somos para ele, e amá-lo mais do que a todos, amaremos a todos, como ele ama. Como ele amou os seus discípulos. Era um amor com limites, era um amor de ensino, era um amor a ponto de Pedro falar assim, quando Jesus os convida, vocês não querem ir embora também não? Eu falei, Senhor, mas para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Nós não temos outro lugar, nós não temos outro rumo. Então quem ama Jesus mais do que a todos, ama a todos como Jesus amou. Por isso, meus queridos e minhas queridas, o que eu quero que vocês todos tenham essa consciência. Siga Jesus, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas sabendo de que tem um lado muito difícil nessa proposta que Jesus tem para nós, de crermos nele, sendo o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida.
mas tenha certeza de que não há prejuízos eternos, espirituais, emocionais, para quem toma esta decisão. Porque Cristo vai te capacitar a fazer o que é preciso, e não o que você quer. E fazer o que é preciso, tem hora que é duro de engolir, mas é necessário. Por isso quero repetir para você de novo, diante do desafio de você fazer de Cristo uma exclusividade na sua vida, saiba que ao fazê-lo exclusivo, ao amar mais do que tudo e mais do que todos, Ele vai fazer com que você ame a todos do jeito que Ele ama. Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso?